Se um bebê for consagrado num terreiro a alguma entidade antes de ser batizado, o batismo apaga as sequelas disso? Ou esse adulto precisa de exorcismo ou algum tipo de descontaminação? Então, se o bebê foi consagrado antes do batismo, depois do batismo ainda é necessário algum exorcismo? Eu diria que, em princípio, não. O rito do batismo, mesmo o batismo das crianças, tem, antes do batismo, um pequeno exorcismo. O padre que celebra o batismo, antes de batizar com a água, faz um pequeno exorcismo. E os pais, em nome da criança, fazem as promessas batismais. E antes das promessas estão as renúncias, que os pais fazem em nome do seu filho, os pais dos padrinhos. E depois o batismo em si enche aquele bebê de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tomam posse, possuem aquela alma inocente. Padre, então se é assim, por que você disse que normalmente não? Tem alguma exceção? Infelizmente sim, muito raro, mas já tive alguns casos, não de consagração em terreiros, mas de maldição dos pais, no momento da concepção ou da gestação, ou do nascimento, antes do batismo, e essas pessoas necessitavam também de ajuda de os exorcismos para ficarem, digamos, 100% libertas. Há uma ideia importante que é perceber que, às vezes, normalmente, uma pessoa que vive na graça de Deus está protegida dos ataques diabólicos extraordinários. Uma pessoa faz uma bruxaria, uma consagração ao demônio. Se a outra pessoa vive na graça de Deus, está protegida. O demônio não consegue pegá-la. A bruxaria não funciona. Tem vários testemunhos de ex-satanistas que contam como, quando a pessoa reza, quando a pessoa é de Deus, não funciona. Magia negra não funciona. Então essa é a regra geral. Segunda ideia, é possível uma pessoa que está na graça de Deus ser vítima de um distúrbio, de um ataque diabólico extraordinário? Sim, mas é muito, muito raro. Temos exemplos na vida de alguns santos. São Padre Pio, Santa Gema Galgani, São João Bosco, São João Maria Vianney, cura de Ars. E esses santos não foram vítimas propriamente de possessão, mas foram vítimas de vexação diabólica, que é um distúrbio mais externo à pessoa. O demônio batia neles, fazia barulhos, não deixava eles dormir. Mas são raros esses casos, muito raros, e não são incompatíveis com a vida na graça. Eles viviam na graça de Deus e o demônio conseguia também atormentá-los de um modo extraordinário. Padre, por que o senhor diz extraordinário? Porque
Todos, sem exceção, somos vítimas das tentações diabólicas. Tentação todo mundo tem, não tem modo de escapar. E Deus permite as tentações, o que torna a vida cristã uma luta, um combate, porque as tentações, se nós as vencermos com a graça que Deus sempre nos dá, são úteis para o nosso crescimento espiritual, para crescermos nas virtudes. É como em uma academia, um ginásio. As tentações nos obrigam a fazer atos de fé, de confiança em Deus, de coragem, de humildade, de amor, para vencê-las. E isso é como se fosse uma ginástica. E crescemos com o combate das tentações. Não crescemos sempre, infelizmente, porque às vezes caímos nas tentações. Aí não é bom, mas podemos, com a graça que Deus nos dá, vencer as tentações e crescer nas virtudes.